Senhoras e senhores, moradores da Vila Aurora, ou pelo menos aqueles que são alcançados pela força desses alto-falantes, eu gostaria de trazer algumas reflexões para você, tirada da Bíblia Sagrada. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para você, que está escrito na Bíblia, é bíblico, é que nós somos criatura de Deus. Nós somos criados por Deus. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Nós somos criaturas de Deus. Já faz muito tempo que Deus criou o primeiro ser humano. Deus criou primeiro Adão. E depois de Adão fez Eva. E a partir desse casal, Deus povoou toda a terra. Muitas águas rolaram, muitas coisas aconteceram. Mas foi Deus quem criou. Olá, seu Francis. Foi Deus quem criou o homem, foi Deus quem criou tudo. Muitos deuses aparecem por aí, mas só existe um Deus, o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra. A Bíblia apresenta esse Deus como Yahvé. Ele tem alguns adjetivos, alguns outros nomes pelos quais ele atende. Senhor dos exércitos é o seu nome. Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, é um Deus 3 vezes santo. Quando os anjos se dirigem a Ele, os anjos dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Poderoso é o seu nome. Ele é conhecido como Yahvé Jiré, Yahvé Rafá, o Senhor que cura, o Senhor que provê. Enfim, foi Deus quem criou tudo o que vemos hoje: o céu, a terra, o mar, os animais, os répteis, as aves. Tudo foi criado por Deus. Esse Deus a que me refiro, registrado na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Agora você pode imaginar como que Deus se sente, sendo nós suas criaturas. Não damos a mínima para o que Ele pensa, não damos a mínima para como Ele se sente com relação às nossas atitudes, às nossas escolhas. Pois bem, eu gostaria de falar sobre esse Deus a você. Um Deus que te ama, um Deus que deseja ter com você comunhão. O Deus que você tem desprezado com as suas atitudes, com as suas escolhas, com os seus planos, com os seus objetivos. Esse Deus que dá a você todos os dias o fôlego de vida e dá a você condições de sair de manhã, pegar o ônibus e trabalhar. É desse Deus que eu quero falar. O Deus cujas misericórdias são tão grandes que são capazes de nos manter vivos, mesmo quando Ele se ira contra nós. O salmista diz: Senhor, no dia da tua ira, lembra-te da misericórdia. Pois bem, é sobre esse Deus que eu falo, Deus bíblico, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus que conhecemos de ouvir falar, pois aqueles que uma vez têm contato real e verdadeiro com esse Deus têm suas vidas transformadas. Eu quero falar a você um pouquinho sobre este Deus. O Deus que deseja se relacionar com você. O Deus que deseja te dar dons. O Deus que deseja mudar a sua vida.
Você poderia dar um minuto do seu tempo para Deus? Pois Ele já lhe tem dado uma vida inteira. Acompanhou o seu nascimento, estava lá no dia do seu parto, porque o nosso Deus, o Deus bíblico, Ele é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele pode socorrer uma pessoa que está em naufrágio, em alto mar, e pode tirar dentro de um prédio em chamas uma pessoa em outro lugar do mundo. É um Deus para o qual não existem limitações alguma. É um Deus que nos amou tanto e de uma maneira tão especial, que entregou o seu próprio Filho. Por sua graça divina, somos salvos mediante a fé em Jesus. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Não foi eu que o procurei, mas Ele me escolheu. E tem escolhido a outros que infelizmente têm resistido ao seu Espírito. Mas se hoje você ouvir a voz do Espírito de Deus, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração a voz do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Eu quero convidar você a dar atenção às Escrituras Sagradas, à Bíblia, a Palavra de Deus. Vivemos em dias tão corridos, em dias que estamos tão atribulados e tão atarefados com tantas coisas, que nos esquecemos das coisas que realmente importam nessa vida. Pegamos conduções lotadas para ir ao trabalho, fazemos um esforço danado, fazemos um esforço maior ainda para permanecer no trabalho, tendo tantas preocupações em casa. Voltamos em conduções lotadas, se esbarrando em outros. Mas temos muito pouca disposição para frequentar uma reunião cristã. Temos menos disposição ainda para dobrar os nossos joelhos e orar. Temos menos disposição ainda para examinar as Escrituras Sagradas. Damos ouvido a tanta futilidade, a tanta banalidade que se foi gerada nos dias de hoje. Uma boa noite para vocês. Deus abençoe. Damos ouvido a tantas banalidades, a tantas coisas. As famílias são bombardeadas com tanta coisa ruim, com tanto lixo produzido pela mídia. Filhos, de maneira que os filhos não respeitam os pais ou não respeitam as mães, pelo fato de ter aprendido isso em músicas, por ter aprendido isso em programas de TV, em seriados, em novelas. Somos bombardeados pela fábrica de entretenimento hollywoodiana. Nós sabemos o que eles fazem para produzir essas porcarias, mas não paramos para ler a Bíblia. Olha lá, grava lá aquele jovem ali, ó. Isso, olha que legal. Isso. Eu também era assim quando era criança. Que nem você. Mal sabia que essas atitudes me levariam ao inferno, mas eu aplaudo o Senhor ter me dado a oportunidade de se arrepender e de me converter. Quantos jovens perdidos, quantos jovens arruinados, não tem perspectiva, não tem expectativa, não tem plano, não tem objetivo. Sabe por quê? Porque as drogas têm eliminado o seu raciocínio, a sua mente criativa, a sua família. As drogas têm derrubado famílias inteiras aqui nesse bairro. Quase que as drogas conseguem destruir a minha família. Mas há tempo me arrependi dos meus pecados. Há tempo o Senhor teve misericórdia e nos chamou para essa graça maravilhosa. Nós estamos aqui para incomodar ninguém, para gritar na orelha, no ouvido de ninguém. Mas também estamos, para falar a verdade, né? Não estamos, mas também estamos. O que queremos fazer aqui hoje é trazer a sua consciência de que Jesus está às portas. Só que essa expressão pode ser um pouco
estranha aos seus ouvidos. Você pode não compreender o que eu estou dizendo. A Bíblia diz que um dia Cristo voltará. Ele disse assim, ó: eu vou para o Pai. Não se turbe o vosso coração. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, se não tivesse moradas, eu teria dito: vou preparar lugar. Ora, e se eu for e preparar lugar, eu virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. É o desejo de Cristo e é o desejo de Deus que aqueles que o servem, aqueles que creem na sua palavra, estejam juntos com Ele. Nesse mesmo texto de João capítulo 14, Jesus diz assim: eu sou o caminho. Vocês não precisam se preocupar em procurar caminhos para chegar ao céu. E é o que muitas pessoas fazem hoje. Alguns chegam a querer vender terrenos no céu, indulgências. Alguns querem fechar o caminho do céu para os outros, quando na verdade Jesus disse: não se preocupem, eu mesmo sou o caminho, eu também sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, pois entrará e sairá, achará passagem. Nós celebramos a Cristo todas as terças, quintas e domingos, na Avenida Alexo Jafé 2836. Eu gostaria de convidar você a celebrar a Cristo conosco. Tem 3 coisas muito importantes que fazemos na igreja. Nós oramos. Na igreja nós oramos para que Deus faça uma grande obra nas famílias aqui no Jaraguá, para que pais de famílias larguem a cachaça, larguem a bebida e levem um salário tão suado para casa para sustentar a sua família. Mas a cachaça, essa droga liberada, autorizada por lei, tem destruído famílias e a gente sequer combate o álcool. Não é verdade? Nos preocupamos com a maconha, nos preocupamos com o crack, com a cocaína, mas e a cachaça? A cachaça tem causado grande problema a muitas famílias. Tem mulher que não conhece o seu marido. Por quê? Porque ele não volta para casa. Tem mulher que pouco vive com o seu marido. Por quê? Porque ele volta de casa do trabalho, passa direto no bar, toma um copo de cachaça, vira outro homem, aí a vida já era. O que dizer dos hospitais lotados de pessoas com câncer no fígado? Por quê? Nos rins, por quê? Cirrose hepática, por causa da bendita cachaça. Maridos batendo em mulheres, desprezando os filhos, perdendo o emprego, gastando todo o seu dinheiro em máquinas de jogo, e achamos que a bebida não nos faz mal. O que dizer do tabaco, que tem matado milhões de pessoas no mundo inteiro? Alguns dizem: não tem problema, não tenho pressa, pelo fato do cigarro matar aos poucos. Mas olhe, escute, você precisa visitar o Hospital das Clínicas, a ala dos cancerígenos. A maior parte deles é em função do cigarro. Se você soubesse a consequência da sua escolha hoje, jamais você colocaria um cigarro na sua boca. Você foi criado para ser habitação de Deus, templo do Espírito de Deus. Deus quer habitar em você, Deus quer entrar na sua vida. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita nos homens que se arrependem e convertem-se ao seu Filho Jesus, aceitando a palavra do Evangelho. Mas o que vamos fazer na igreja? Na igreja nós vamos orar. Orar para que Deus liberte pais de família, liberte filhos, para que Deus salve, para que Deus produza nos moradores desta terra o arrependimento genuíno. Me diga, até quando você levará essa vida?
além de orar, além de interceder, além de chorar, além de clamar por misericórdia, dentro das igrejas, hoje nós também adoramos a Deus. Nós adoramos ao Senhor Jesus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, pois foi Ele, não nós, que nos fez povo seu. Se soubéssemos a importância de celebrarmos a Deus, o faríamos pela manhã, à tarde, à noite, abandonaríamos tudo para seguir a Deus. Ana Maria, Deus abençoe. Bom descanso para vocês. Espero por vocês, hein? Amém? Nós vamos à igreja para orar, mas também vamos para celebrar. Nós louvamos ao nome do Senhor. Nós agradecemos a Jesus pelo que Ele fez por nós. Nós falamos com o Espírito, nós sentimos a presença de Deus. Nós oramos para que Ele volte para nos buscar. Mais do que isto, além de orar e celebrar ao Senhor, adorar na beleza da sua santidade, além de fazer isso em espírito e em verdade, nós ouvimos a sua palavra. Nós vamos à igreja para ouvir Deus falar, para ouvir a pregação do Evangelho, para ouvir a pregação da palavra. Se você soubesse o valor que essa palavra tem, que esse livro tem, você não daria tanto valor ao ouro que perece. Você não daria tanto valor à prata que perece. Estamos ligados nas coisas da terra e nos esquecemos que as coisas que realmente valem a pena são as coisas invisíveis, pois as coisas invisíveis são eternas e as visíveis são temporais. Tudo que você vê hoje está entesourado para o fogo, pois os elementos em brasa se desfarão. Muitas coisas vão acontecer no período da tribulação nesta terra, quando o anticristo se levantar, quando a besta se levantar, quando o falso profeta se levantar, pois muitos falsos profetas já têm se levantado na terra. O amor de muitos tem se esfriado por causa da iniquidade. Os sinais são evidentes e claros. Cristo em breve há de buscar a sua noiva, a sua igreja. E o que você tem feito? E o que você tem feito? Há um só caminho, ele é apertado, é estreito, conduz à vida. Até quando você andará errante? Pois quando as trombetas soarem ou ressoarem, só irão aqueles que estiverem ligados com Cristo. Paz do Senhor, minha irmã. Amém. Glória a Deus. Está convidada lá, viu, irmão? Aleluia. Pois bem, estamos chegando ao término dessa ministração, mas eu não darei a vocês descanso. Eu não darei a vocês descanso. Falarei a vocês a palavra de Deus enquanto vivemos aqui na Vila Aurora. E oramos para que todos, ou pelo menos a maioria de vocês, se arrependam dessa vida pecaminosa e busquem a Deus, confessando os seus pecados, confessando as suas mazelas. Tem luz, né? Pois é isso que temos a oferecer. Não temos a oferecer nada. Ele nos comprou, não com coisas corruptíveis como prata e ouro, mas com seu sangue, mesmo não valendo o que ele pagou. Por quê? Porque Deus pagou o justo pelos injustos, o santo pelos pecadores, Deus encarnado pelos homens. Só Ele mesmo para explicar tamanho amor e tamanha oferta, entregando o justo pelos injustos. Agora saiba de uma coisa, você que não dá ouvidos, você que acha que isso é balela, você que considera isso uma tolice,
Você que não deu ouvidos ao Espírito que tentou te convencer, pois é Ele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Para você tem um lugar reservado, e o nome dele é inferno. Deus é amor, mas Ele também é justiça. E como Pai julgará, e como Deus julgará aqueles que não deram ouvidos à sua palavra e nem à pregação do Evangelho, por você ter desprezado, por você ter negligenciado, por você não ter dado ouvido a um lugar, sim, um lugar onde haverá choro, haverá ranger de dentes, um lugar onde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. A tristeza é o nome daquele lugar, um lugar terrível, pútrido, fétido, quente, terrível, um lugar reservado para o diabo e os seus anjos, mas que você irá com seus próprios pés, por negligenciar a pregação do Evangelho, a palavra de Deus, o sacrifício de Jesus e a voz do Espírito Santo. Então o meu conselho é: arrependam-se enquanto é tempo. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.